Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Esse vídeo de hoje é um vídeo que é um pedido de uma inscrita do canal, que é a Nobody1849. Ela pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Aqui estamos nós. Eu vou falar desse filme, basicamente, alguns aspectos que ele me traz de reflexão, de sensação. Não vou falar muito tecnicamente do filme, porque tem muitos canais de cinema aqui no YouTube especializados em cinema que podem falar da cinematografia de uma maneira muito mais embasada do que eu. Mas esse filme é aquele tipo de filme que a gente assiste e cada vez que a gente assiste, ele vai trazer novos questionamentos, novos pensamentos, novos sentimentos, e é um filme belíssimo, é um filme que eu gosto muito e eu já assisti algumas vezes. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme de 2004, ele é dirigido pelo Michael Gondry e ele tem como protagonistas o Jim Carrey e a Kate Winslet. Esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro original. E o roteiro desse filme simplesmente é fantástico. Aliado a esse roteiro fantástico, a gente tem uma trilha sonora bárbara, a gente tem atores bárbaros, a gente tem uma direção de arte maravilhosa, uma fotografia maravilhosa. Então, se você não assistiu por algum motivo, eu recomendo fortemente que você assista e depois volte para esse vídeo, porque ele fatalmente vai ter alguma espécie de spoiler. E esse filme essencialmente vai contar a história do Joey e da Clementine. O Joey, ele é vivido pelo Jim Carrey e a Clementine é vivida pela Kate Winslet. E o Joey e a Clementine, eles são um casal de namorados e eles têm uma relação como todas as outras, que está indo tudo muito bem, tudo muito ótimo. Aí a relação, depois de um tempo, vai começando a ficar desgastada, as coisas vão ficando ruins, vai começando a dar tudo muito errado. Joey, ele é um rapaz mais introvertido, mais na dele, mais quieto. A Clementine, ela tem um ar mais despojado, ela tem o cabelo colorido, ela é desbocada. Eles são bem opostos um ao outro. E aí, num certo instante, eles resolvem que eles vão se separar. E o que acontece é que Clementine resolve apagar o Joey da sua memória. Porque nesse filme a gente tem uma clínica milagrosa que ela apaga as memórias que não fazem bem pra gente. Então, ela não vai apagar toda a sua memória e você começa a viver a sua vida assim, como se nunca tivesse existido uma vida em você. Ela vai apagar memórias específicas. E no caso da Clementine, ela resolve apagar o relacionamento dela com o Joey. O Joey, ele descobre que a Clementine apagou a memória dela e ele fica tão mal com essa história toda que ele vai lá na clínica e resolve apagar a sua memória também do relacionamento que ele teve com a Clementine. A gente tem um prólogo nesse filme que a gente vai ver o Joey e a Clementine se encontrando como se fosse a primeira vez. Só que não é a primeira vez, eles estão se encontrando depois que eles já apagaram as memórias de um e do outro. E a gente vê que durante esse processo que ele vai apagando a Clementine da memória, em algum momento ele começa a se arrepender de estar apagando aquela memória, porque algumas coisas nesse relacionamento eram muito lindas e que ele só vai se dando conta disso na hora em que aquela memória está indo embora. Tem uma metáfora muito bonita, vai falar que tudo é cíclico e que algumas coisas acontecem na nossa vida porque de alguma maneira a gente tem que passar por aquelas coisas. E quando um apaga a memória do outro e eles acabam se conhecendo novamente, e se eles apagarem a memória de novo, eles vão se conhecer novamente, eles vão sempre estar se relacionando, é como se fosse um eterno retorno, como se a gente não pudesse escapar desse destino que o universo dá pra gente. Por isso que me lembrou muito A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que tem como premissa essa lei do retorno, que a gente sempre vai estar retornando a algum certo ponto e que por isso que a gente tem que viver a nossa vida o mais intensamente possível, com tudo que a gente tem de melhor, porque se a gente vai sempre estar repetindo essas ações, que sempre seja bom e que sempre seja até as últimas consequências. Aqui nesse livro a gente tem o contraponto entre o peso e a leveza o tempo inteiro entre os personagens. E no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, a gente tem esse contraponto também do peso e da leveza, que a Clementine é essa personagem da leveza, que ela vive as coisas indefinidamente como se não houvesse amanhã. E o Joey não, o Joey já tem esse lado do peso, que ele já leva tudo muito mais a sério,
todas as coisas têm que ser estritamente calculadas. Então eu vi muita semelhança entre o filme e esse livro. E foi a primeira vez que eu vi essa semelhança, porque das outras vezes que eu tinha assistido ao filme, eu não tinha lido esse livro ainda. E o prólogo desse livro, ele fala justamente isso. O eterno retorno é uma ideia misteriosa e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O mito do eterno retorno afirma que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra, não tem peso, está morta por antecipação e por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. Uma outra coisa que eu descobri depois que eu revi esse filme é que esse título, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ele foi tirado, o título, de um poema do Alexander Popper, que é um poema intitulado como Abelardo e Heloísa, que também foi inspirado, esse poema, na história de Abelardo e Luísa, que é uma história de um amor proibido também, como essas de Tristão e Isolda, Romeu e Julieta. E um trecho desse poema é dito em algum momento no meio do filme que você nem percebe. The quote goes, "How happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted, and each wish resigned." Esse poema é imenso, eu encontrei ele inteiro na internet, vou deixar aqui na descrição para quem se interessar, assim como eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre a insustentável leveza do ser, que é bem interessante também. Uma das coisas mais lindas nesse filme é como que essa narrativa ela é capaz de trazer esse lugar da memória pra gente, como que essa narrativa é capaz de construir a esfera do sonho, porque enquanto Joey tá lá tirando a Clementine da memória dele, enquanto ele tá passando ali pelo procedimento, pela mesa da cirurgia do cérebro, vamos dizer assim, ele vai revivendo vários momentos que ele teve com a Clementine, e o filme ele vai trazendo esses universos como se fosse uma espécie de sonho. E no sonho, a gente não tem as coisas contadas pra gente de uma maneira linear. Não tem lógica nenhuma. É assim, sem lógica, que a gente vai vendo a história da Clementine e do Joey sendo contada. E traz uma mensagem pra gente, de alguma maneira, que não importa o quanto que a gente viveu uma situação que não foi agradável, que não foi boa pra gente, e a gente ainda não conseguiu superar essa situação, que não vale a pena a gente querer simplesmente apagar e esquecer o que aconteceu com a gente, porque isso faz parte do nosso ser, faz parte da nossa aprendizagem, e o sofrimento faz parte da vida. Se você simplesmente apaga essas memórias e lembranças, por mais ruins que elas sejam, isso não vai fazer com que você seja uma pessoa melhor porque você apagou isso da sua memória. Muito pelo contrário, isso vai fazer com que você seja pela metade. E a gente, de alguma maneira, tem que passar por algumas coisas na vida para um crescimento pessoal nosso. E isso independe de crença, tá? Porque às vezes parece que entra num campo de crença, né? Ai, então quer dizer que estamos fadados a um destino, então quer dizer que essa lei do retorno é uma reencarnação. Não, acho que tem a ver mais com a forma como a gente encara a vida e todos os processos que a gente passa, como que a gente aproveita tudo que acontece com a gente. Então essa história é muito bonita nesse lugar da gente poder refletir o quanto que as pessoas que passam por nós vão deixando pedacinhos na gente, e o quanto que essas histórias que passam por nós fazem parte das nossas histórias e ajudam a gente a contar a história da maneira como a gente está contando agora. Se você pudesse apagar alguma coisa da sua memória, o que você apagaria? Mas será que isso que você quer apagar da sua memória não é justamente aquilo que você mais precisa? Talvez aquilo que mais incomode a gente é o que a gente mais precisa para seguir adiante. Enfim, eu não quero viver outra vida, eu quero viver essa vida de agora, essa vida do presente. Espero que vocês tenham gostado, me contem aí embaixo qual que é a experiência de vocês com esse filme, se quando vocês assistiram esse filme vocês ficaram querendo que existisse essa clínica milagrosa que apaga as nossas lembranças, qual é a metáfora que fica para vocês dessa história. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau!